nosso sexto livro bíblico, né? Já estamos caminhando. E eu queria que você atentasse a algumas questões importantes sobre esse livro. As crianças não terão aula hoje, né? Quem? Quem que ele levou lá? Não, mas as filhas do... Não, é os filhos do Mateus. Ele vai com ele. Ele já está tranquilo. Muito bem, amados, vamos lá, caminhar um pouquinho, vamos falar sobre esse livro, né? Livro sobre juízes. Interessante, nós falarmos sobre isso. Ele narra a história de 12 juízes, né, ao longo de um período grande, e fica fora dessa descrição 2 juízes, que seria o profeta Elias, né, que seria o profeta Elias, que tem uma jornada nessa vida profética, e também o Samuel. Né? Samuel seria o primeiro profeta, seria aquele que daria início à escola profética, né, na história de Israel. Tá bom, queridos? Mas esses profetas não entram nessa descrição de juízes, eles estão numa outra categoria, ok? O livro, o nome de Juízes, ele carrega o nome, né? E no hebraico é Sopetim, né? Sopetim é o que dá o nome ao livro, né? Juízes. E também no grego é Kritai. Então, na tradução, né, que tem, então esses nomes foram dados, né, mediante a intervenção de alguns homens na história de Israel. Então, julgou-se, então, como Deus levantando juízes para fazer, então, com que Israel pudesse, então, ter alguma intervenção divina na história deles. Agora, a questão é, quando foi escrito esse livro? A incógnita, né, da escrita desse livro, traz para nós algumas dificuldades, né, para sabermos quem escreveu e quando escreveu, porque o período de história é muito longo, né, a gente vai ver lá que mais ou menos é quase 300 anos, nesse Deus levantando homens ao longo de toda a história para trazer algum tipo de livramento a Israel, né, alguma intervenção. São 300 anos de história, ou seja, alguém, após de tudo isso, após essa história toda, ele tem que fazer uma compilação, ele tem que pegar relatos, né, registros que foram feitos e vai ter que fazer um juntamento, ele vai ter que fazer um ajuntado para que possa poder trazer uma história cronológica, para que a gente possa entender a dinâmica de Deus ao longo de 300 anos. Uau! Lembra? Eles ficaram 430 anos no Egito. Eles saíram, ficaram 40 anos no deserto. E agora a história está correndo lá na terra de Canaã. E é esse período de 300 anos, praticamente, que essa história vai acontecer. Uau! É quase o mesmo período que eles estavam no Egito. E agora estão vivendo agora nessa terra de Canaã, na terra prometida, na terra que Deus deu aos seus pais, a terra que Josué conquistou junto com os príncipes das tribos de Israel. A gente tem a ideia, né? Lembre-se, né? A nossa geração, os nossos filhos talvez terão a fé que você tem. Talvez os nossos filhos possam ter a mesma fé que nós temos. Talvez. Os nossos netos, muito difícil. Nossos bisnetos, muito mais que difícil. Os nossos tatataranetos, muito mais difícil. Bom seria que a fé pudesse passar de geração em geração, né? Bom seria que a fé que Deus nos dá, ela pudesse acompanhar a nossa linhagem, para que o povo nunca voltasse seus olhos contra Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, nós imaginamos assim, a primeira geração saiu do Egito, viram os grandes feitos de Deus, sabemos pela narrativa dos livros, né, do Pentateuco que esse povo contumazmente gostava de andar em pecado e contra Deus. Deus então faz com que eles peregrinem pelo deserto por 40 anos, morra aquela geração que saiu do Egito, aquela geração toda morreu, com exceção de Caleb e Josué, e a nova geração que agora vai entrar na terra prometida, são os filhos daqueles que saíram do Egito. São os filhos deles. E eles então viram Deus, a partir de Josué, vão ver Deus agindo de uma outra forma. Não com milagres espetaculares, mas sendo instrumento de Deus na conquista da terra prometida, tendo Deus ao seu lado, tendo Deus como sua força, tendo Deus como a sua motivação.
E eles então exercitaram a fé em Deus, e Deus contemplou a fé deles, fazendo grandes feitos contra os seus inimigos. Então, essa geração experimentou o sobrenatural ainda de maneira vívida. De maneira vívida. A terra foi dividida. Agora os filhos estão lá prosperando, estão lá crescendo, estão lá se virando. E assim a história foi se passando, né? Então a gente olha assim, provavelmente, o autor deste livro é uma pessoa só. Por quê? Né? Vou ler aqui no comentário de Spru, ele diz assim: recentemente, contudo, alguns estudos têm começado a reconhecer que, de fato, o livro de Juízes é uma unidade literária singular, em fase da sua estrutura e de sua cuidadosa composição. Há muita razão para se crer que este livro registra uma história genuína, sendo substancialmente a obra de um único autor. Porque a contra-crítica, a crítica diz assim, que possa ter sido discípulos da escola de Samuel, que possa ter compilado, juntado, fazendo um ajuntamento de todos os relatos que tinham dos juízes, né, desses homens do passado, e eles foram juntando e foram então remendando, foi fazendo uma coxa de retalho, colocando as histórias dos reis em sequência, para fazer então uma história. Mas recentemente então as pessoas estão dizendo assim, não, é impossível várias pessoas terem uma mesma unidade. Então essa unidade do livro, ainda que conta histórias de reis separadamente, mas ela tem uma unidade, ela tem uma linha que conduz tudo isso. Então as pessoas estão dizendo assim, é mais provável que exista apenas um autor deste livro, ainda que ele fez uso de fontes do passado, mas não deixa de ser o autor inspirado por Deus para trazer essa história para nós. E provavelmente esse autor seja Samuel. Porque ele vai narrar para nós um elo do povo de Josué, e esse elo de juízes, ele vai trazer Ruth como o livro seguinte dessa leitura. Ruth vai dar para nós a origem de alguém lá na frente, um rapazinho chamado Davi. Então o livro de Juízes vai mostrar para nós algumas sequências de momentos que Deus, na história do povo, deveria ser o Senhor governante da nação através dos sacerdotes. Uma nação teocêntrica, ou seja, os sacerdotes, deixados por Moisés, os levitas, teriam a responsabilidade, não só espiritual, mas também governamental. Os sacerdotes, eles incumbiam duas funções: ser os sacerdotes do povo, mas também ser a voz de Deus na terra. Então, eles acumulariam dois ofícios: o ofício de sacerdote e o ofício de rei, no governo do povo. Por que o povo vai começar a andar em juízes de maneira tão despretensiosa e tão descompromissada com Deus? A gente lê no livro que faltou para a nação de Israel uma figura sacerdotal forte, à semelhança de Moisés. Não houve outro Moisés. Não houve uma figura religiosa com poder para conduzir o povo a obedecer a Deus e, consequentemente, obedecendo a Deus, a nação teria um governo teocêntrico, mediante a obediência à lei mosaica. Então, esse exercício deixou de ser efetivo na nação, porque faltou uma força espiritual, faltou alguém que assumisse essa responsabilidade com autoridade, para dizer ao povo aonde eles deveriam andar e por onde eles deveriam andar, e corrigir eles dos seus erros. Faltou esta figura. Abra sua Bíblia em capítulo 18, versículo 1. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. No capítulo 19:1 diz assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Essa narrativa é muito presente no livro de Juízes.
naquele tempo não havia rei. Ou seja, quem está dizendo isso é alguém que está num período posterior, olhando para a história, dizendo, naquele tempo não tinha rei. Dá a entender, ou nós estamos caminhando para estabelecer o reino sobre nós, ou nós já estamos vivendo dentro de um reino. Ok? Naquele tempo não havia rei. E diz o texto, você vai ler muitas frases assim. E o povo fazia como achava bem. Cada um seguia o seu rumo. Cada um estabelecia o seu ritmo. Cada um estabelecia as suas leis. Cada um estabelecia aquilo que ele achava certo. Não tinha uma lei, não tinha alguém para governar, não tinha alguém para direcioná-los. Lembra? O livro foi dado a Deus por Moisés, e esse livro ficou guardado. Esses livros eram guardados, era preciosidade, porque não era tão comum, não era comum o papel, não existia papel. No máximo que existia era papiro no Egito. Senão, tábuas de argila que eles tinham que escrever, fazer uma tabuinha de argila moladinha, eles escreviam, esperava secar, e eles liam aquelas tábuas de argila. Ninguém tinha o Pentateuco, ninguém tinha os livros de Moisés na sua casa. Não era habitual eles terem o livro sagrado nas suas casas. O mais que podia acontecer estava restrito a que eles estavam vivendo dentro daquele tabernáculo. Ela estava lá. Ela estava lá. Não na casa das pessoas. E as pessoas então achavam por bem viver dessa forma. Eu acho que isso que é certo, isso que é mais reto, mais direito. E estabelecia a sua regra, estabelecia a sua própria lei. E vivia por sua própria lei. Não dá certo, né? Aquilo que é certo para mim pode ser que dê certo para você. E aquilo que é certo para você não é certo para mim. Então isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então naquele tempo não havia rei. E o povo vivia segundo as suas próprias leis estabelecidas nas suas tribos, nas suas próprias famílias. Ok? E isso faz a gente pensar, né, que provavelmente esse livro então ele possa ter sido escrito nesse momento posterior ali aos juízes, entre Samuel e Davi. Então está nesse interlúdio, está nesse espaço de tempo, entre o final de juízes, ali no início da era de Samuel, até o início do império de Davi. Então está nesse período a escrita, tá? A pessoa sentou e fez essa compilação, fez esse ajuntamento e escreveu. Isso mais ou menos, aí por volta de 980, mais ou menos 1050 antes de Cristo, tá? É o período mais ou menos que foi estabelecido aí essa escrita, ok? Na apostila você tem um ponto aí, né, que os críticos, né, dizem que a dificuldade da data é por causa de Juízes 18:30. O versículo 18:30 diz assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. Então, alguns críticos olham esse cativeiro do povo aqui, olham para esse sacerdote, e eles colocam essa discrepância no período que poderia ser antes da invasão assíria. Deixa eu trocar a bateria aqui, que essa bateria foi embora. Já começou a falhar. Agora sim. Está mal encaixada. Obrigado. Então, assim, queridos, é um fato a nação ter crescido, as tribos elas estão separadas, lembrando que onde o tabernáculo está naquela região de Samaria, está naquela região ali, entre Betel, entre ali, Jerusalém e a região norte. E o tabernáculo foi colocado ali. E era natural que o tabernáculo ele fosse visitando cada tribo, cada mês. São 12 tribos. Cada mês do ano, o tabernáculo seria deslocado para estar em cada tribo. Porque seria uma maneira de que a palavra de Deus pudesse ser renovada no coração dessas tribos. No início foi muito bem. Essa dinâmica, essa logística, ela funcionou. Mas
qual o tempo ela foi ela foi sendo descaracterizada. E ela foi ficando centralizada. E as pessoas não estavam mais indo aonde ele estava. Na época, né, pós-Josué, o tabernáculo estava andando. Ela era peregrina. Na terra de Deus, ela era peregrina. Chegou um momento que aquilo ali então, acabou caindo no casual. Então a centralidade começou a tomar conta do coração dos sacerdotes. Culpa deles. Culpa deles. Né, fazer essa logística. Fazer com que as pessoas viessem até onde eles estavam. Não é mais eles indo até onde as pessoas estavam. E uma maneira de começar a corrupção espiritual começou por aí também. Né? Então, amados, o versículo diz para nós assim, que esse período de cativeiro, os críticos, né, da autocrítica dizem assim, não, esse texto não foi escrito na época de Samuel, por quê? Porque essa invasão à Síria aconteceu em 738 a.C. Mas aqui não está falando sobre a invasão à Síria. Aqui está falando possivelmente sobre a invasão dos filisteus, que entraram na terra, no norte da terra de Israel, e começaram a domínio sobre o norte, começaram a combater o norte, e começaram então a ter um domínio ao lado do oeste da região de Canaã. Isso aconteceu provavelmente lá nos meandros da época dos juízes. Tá? Ok? Moisés aqui, né, o autor aqui, o Jonatas, ele faz parte da linhagem dos levitas. Ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Arão e também é parentesco com Moisés. Então, são pessoas que estão ligadas ao sacerdócio levítico. Tá bom, queridos? Tirando dessa divergência, né, que está aí o ponto na apostila para você refletir sobre isso, e agora é o esclarecimento, porque às vezes você pode ler aqui e fica pensando que cativeiro que é esse aqui? Às vezes você fica pensando que cativeiro é esse, né? Esse cativeiro aqui, possivelmente, seja os filisteus que entraram na terra lá e dominaram aquele pedaço de terra por um bom tempo. Até quando? Até o surgimento do reinado de Davi. Porque somente com Davi que os filisteus então são enfraquecidos e são expulsos da terra prometida. Ok? A gente já falou sobre a autoria, né? A gente já comentou sobre a autoria aqui, né, a respeito de Samuel. Vamos fazer então uma cronologia, então, queridos. Na nossa apostila aí na página 45, nós temos a cronologia. Né? Você, lendo o livro, você tem uma sequência de reis. Né? Isso perfaz, então, né, perfazendo aí mais ou menos entre 296 anos ou 300 anos a 410 anos. Então tem uma divergência de datas. Por quê? Porque tem um dos juízes aqui, que o Sangar. O Sangar, ele dominou ali, o juízo dele, né, quando ele estabeleceu ali o livramento, nós não temos a data de quanto tempo Israel ficou em paz. Mas provavelmente o que se coloca assim é Eude. Eude, então, ele entra e a terra tinha experimentado mais ou menos 80 anos de paz. Então, provavelmente aí 296 com 80 a 370 e poucos. Então fica nessa data. 300 a 400. Né? Então fica nesse interlúdio, esse domínio dos juízes sobre a nação de Israel. Ok, queridos? Algumas datas importantes aqui. Se nós datamos lá no início a saída do Êxodo como 1445 a.C., aí você fazendo essas combinações e extraindo essas datas, você chega então a essa data na qual 1445 seja a data exata da saída então do povo do Egito. E a partir dessa saída, então você começa a ter uma cronologia dos fatos até o rei Salomão, que tem mais estabelecimento de data concreta, data certa, mais próximo da nossa realidade. Então você tem a relação, né, de vários reis, vários juízes, né, o primeiro juiz foi Otiniel. Otiniel casou com a filha de Caleb, tá, queridos? Otiniel, eu gosto desse Otiniel. Né? Se tivesse mais um filho, eu ia colocar o nome de Otiniel, eu gosto desse nome. Eu gosto desse nome, Otiniel, né? Eu gosto desse nome. Aí você tem Eude, Sangar, Débora, né? A única mulher nos juízes. Deus levantou Débora como juíza, né? Como profetisa, né? Para livrar Israel. Você tem a história de Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibzan, Elon, Abidom e Sansão. Sansão é o último juiz. Tá bom, queridos? Então você tem todo esse levantamento de Deus com respeito a esses homens. Você tem a cronologia de Josué até os juízes, que fala sobre a divisão da terra, a morte de Josué, a opressão, libertação. Aí vai vindo, lá no juizado de Tola, aí você vira, na parte você tem o evento do livro de Ruth. Por que livro de Ruth? Vai lá em Ruth, capítulo 1. Vamos lá em Ruth, capítulo 1. Ruth é o livro que está antes de Samuel, né? É esse elo que liga juízes com Samuel.
Aí você tem aí, capítulo 1. O que diz aí o capítulo 1, versículo 1? Então, Ruth, ela está vivendo nesse período dos juízes. Ok? Ruth está vivendo no período dos juízes. No último período, nos últimos períodos dos juízes. Porque você vai ter a descrição aí depois de Boaz, aí você tem a descrição que Boaz tem o filho que chama Jessé, e você sabe que o Jessé teve um filho. Quem foi o filho de Jessé? Davi. Então, ele traz para nós essa sequência, dizendo assim, olha, Ruth, da tribo de Judá, da terra de Belém, aí tem Davi. Por quê? Lá na frente tem então a narrativa que Deus escolheu Davi para ser o rei. Então seja uma justificativa da linhagem de Davi. Então o livro de Juízes com Ruth é muito importante, porque ele é um elo que liga a legitimidade do reino de Davi sobre Israel lá na frente. Mostrando de onde ele vem, de quem ele é filho, de quem ele é descendente. Ok? Aí Ruth a gente vai conversar depois. Vamos voltar para Juízes, né? Vamos lá voltar para Juízes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué capítulo 23. Vamos voltar um pouquinho no livro. Josué capítulo 23. Versículo 13. Olha só o que diz o versículo 13 de Juízes, queridos. Josué 23, 13. Diz assim: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoites às vossas largas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. É uma profecia dada por Josué. Uma profecia que Deus deu a Josué a respeito da rebeldia ou da resistência do povo de Israel ao não expulsar ou não julgar aqueles habitantes que haviam em Canaã como pessoas que estavam debaixo do juízo de Deus de condenação. E o povo então entrou nas suas terras, se acomodaram, olhou lá o vizinho, tem meia dúzia de gato pingado lá, deixa quieto. Ou chegou para aquelas pessoas e falou assim, olha, você paga imposto para a gente impõe sobre você algumas condições, e você continua vivendo na nossa terra. E então nós vamos ser senhores de você. Então o povo foi se aproveitando dessas pessoas que habitavam ali, cobraram impostos delas, cobraram tributos delas, e usaram delas também como força escrava, né? Usaram delas como uma força, né, de trabalho para seus benefícios. Sendo que Deus havia dito a eles, não faça associação com esse povo, não faça qualquer acordo com esse povo, porque eu o julguei condenado. Deus poderia ter passado uma praga lá, eliminado todos eles da terra, mas Deus deixou o povo de Deus ser o juiz, ser a mão de Deus para estabelecer o juízo sobre aquela terra. E o povo se acomodou, não tomou a decisão de expulsá-los da terra. E o que aconteceu? Eles seriam armadilhas contra o povo de Israel. Às vezes, nós não combatemos o pecado na nossa vida, achamos que não tem nada demais, só que acaba sendo grande armadilha para todos nós, de destruição espiritual. Amém? Então, queridos, a gente olha para esse texto e a gente fala assim, qual que é o contexto? Vamos falar assim, qual que é o contexto da história de Juízes? Você tem a história da morte de Josué, e você tem a narrativa, lá em Juízes 2,13, de que os vizinhos de Israel estavam ali, todos eles ali vivendo com eles, e esse povo que seria uma armadilha para Israel, começa então a trazer influência contra eles. Capítulo 2 de Juízes, versículo 13. Voltamos para Josué, para os Juízes. Capítulo 2, versículo 13. O que diz aí? Vamos lá. Pois é. Lembra? Esse povo vai ser armadilha para vocês. Vocês não expulsaram. Então, lembra, são povos que estão vivendo um sistema econômico ruralista. As tribos não têm cidades estabelecidas, as cidades não são grandes, as cidades são povoados, não são cidades estabelecidas. São pessoas acostumadas com a vida nômade, criando as suas ovelhas, cuidando da sua lavoura,
são uma nação rural. É uma nação rural. O estado do Rio Grande do Sul é industrial ou é rural? Rural. O Brasil, na grande maioria, ainda é um país rural. Depende da cultura, depende das plantações. Nós temos uma cultura muito ruralista. Muitas pessoas que viviam no mundo rural vieram para a cidade, mas eles não se tornaram urbanos, porque muitas vezes vivem na cidade com a mesma mentalidade que vivia no campo. E nós somos muito presentes aqui no Rio Grande do Sul. Essa mentalidade, as pessoas saem do campo, mas o campo não sai delas. Elas estão vivendo na cidade, mas com o seu coração ainda no campo. Então faz isso uma mentalidade rural. E na mentalidade rural, o povo dos seus vizinhanças tinha os seus deuses ligados à fertilidade. Ligado a quê? À produtividade, porque dependiam da cultura, dependiam das plantações. Eles tinham os seus deuses ligados à fertilidade. Baal, Astarote, tudo isso são deuses ligados à fertilidade, à produção, à abundância. E muitos desses deuses, as pessoas entenderam que fazendo sacrifícios de animais e de pessoas, pudessem contentar esses deuses, para fazer com que a terra deles pudesse ser produtivas. Deus disse assim, vocês vão para a terra prometida. A terra que eu vou cuidar. Eu vou dar a vocês as estações do ano. Eu darei a vocês as chuvas abundantes na hora certa. Eu darei a vocês o sol na hora certa. Eu darei para vocês o frio na hora certa. Eu serei o Senhor da temperatura sobre vocês. Vocês não precisam temer a falta de produtividade. Vocês não precisam temer a falta de abundância entre vocês. Porque eu estarei provendo. Mas Israel está lá parado, olhando. O povo lá prosperando. O povo lá, aquelas festanças todas, aquelas bagunças todas, aquela comilança, aquela bebedice toda, aquelas festas sexuais, né, orgias. Mas esse negócio, o pessoal é divertido ali, né? Mas o pessoal se diverte ali, né? O pessoal é legal lá. Já viu aquela ditado popular? A grama do vizinho é mais verde? Então, Israel começou a olhar a grama do vizinho. É mais verde do que a nossa, né? O que está por trás? O Deus deles está sendo mais efetivo, está sendo mais positivo do que o nosso Deus. Entende? O povo cristão vive uma vida, muitas vezes, de luta, de desafios, de provações, de sofrimento, de doença, falta de tudo. E o povo que não está aí com Deus, está lá prosperando, crescendo, bagunçando, se divertindo. A gente fala assim, e eu aqui domingo, 9h30 da manhã, estou aqui na igreja presbiteriana ouvindo desse Deus. E o cara bagunçou a noite inteira, está com uma ressaca daquela, vai levantar sem peso nenhum na consciência e vai se divertir tudo de novo hoje. Muitas vezes, nossos olhos começam a olhar para a grama do vizinho e falam assim, é mais divertido lá do que aqui. O Deus deles lá é mais divertido do que o nosso. E às vezes o povo começa a falar assim, eu vou lá aquela festinha lá, vou ver como que dá aquela festinha. Vou fazer uma balada, vou lá aquela baladinha. Eu vou fazer um negocinho desse aqui, vou fazendo isso aqui. E você vai indo. Quando você vê, você já está lá. Quando você está lá na bagunça. Quando você vê, você está naquela farra. Quando você vê, você já esqueceu de Deus. Foi isso que aconteceu com eles. O inimigo foi brilhando. E aquele que parecia ouro foram reluzendo nos seus olhos, foram ficando reluzente nos seus olhos. Aquela falsa luz, aquele falso brilho, aquele falso ouro começou a ter atrativos para eles. E eles começaram a caminhar um caminho de destruição. Esse é o contexto. Pensando, no livro de Juízes, queridos, o que nós mais vemos no livro de Juízes? Além da queda do povo, o que você vê? O que você lê quando você olha esse texto? O que você pensa sobre esse texto? Apostasia, mas o que mais que a gente olha? O que você olha assim para Deus? O que você olha de Deus? O que você vê de Deus se manifestando na história do povo de Israel, nesse período de quase 300 anos de apostasia, renovação, avivamento, apostasia, avivamento, apostasia, avivamento? O que a gente vai mais ver na ação de Deus nesse povo? Misericórdia, graça,
Graça. O que você pode constatar nesse livro é graça do Senhor. Porque ele poderia simplesmente falar assim, eu desisto desse povo. Eu desisto desse povo. Mas Deus fez isso? Ainda que o povo quebrou a aliança contra Deus, Deus manteve fiel a sua aliança com ele. Esta aliança, esse povo aliançado, se não for Deus sustentando essa aliança, o povo não consegue sustentar sozinho. E o livro de Juízes nos mostra isso, que nós somos fracos. Nós somos fracos para manter a aliança com Deus. Nós somos fracos para manter o voto que fazemos para Deus de fidelidade a Ele. Nós somos fracos. E esse é o perigo que corre nas nossas veias. Esse é o perigo espiritual que corre em nossa vida. É isso que está ao nosso redor, nos tentando levar-nos a nós quebrarmos a aliança, nós quebrarmos o voto com Deus, nós quebramos a nossa fidelidade a esse Deus. É isso que está em jogo, meu irmão. Entenda, na sua vida espiritual, o que está em jogo é a sua fidelidade a Deus. A sua fidelidade a Deus tem preço. O diabo vai perguntar, vai fazer isso com você. Vai até onde você está disposto a resistir em fidelidade a Deus. Porque você tem um preço. Você tem um preço. E o diabo sabe que você tem um preço. E ele vai levar você a este limite. Ele vai te levar a mostrar aonde está o teu preço. Aonde está o teu preço. Se nós não tivermos comunhão com Deus, se nós não estivermos agarrados com Deus, vai chegar a hora que você vai dizer para o diabo, este é o meu preço. Este é o meu preço. Prosperidade, saúde, status, sucesso, qualquer coisa ligada a isso. Qualquer coisa que possa trazer a você algum contentamento que Deus não está te dando. Lembre-se, você tem um preço. Você tem um preço. Todos nós temos um preço. E o diabo vai explorar isso em nós. Até onde vai a tua fidelidade com Deus? Até onde vai a tua fidelidade com Deus? Porque Deus é fiel. Ele é fiel. Ele vai manter o voto dele. Ele vai manter a promessa dele sobre o seu povo. Mas e nós? E nós? Seremos fiéis a ele? Então, o contexto histórico leva a gente a olhar para esse povo e dizer assim, esse povo aqui não é fácil não. Aí, então, tem algumas constatações aqui desse livro importante para nós pensarmos. E vai falar sobre um inimigo que se levanta contra eles na faixa ali, chamada faixa de Gaza, que são os filisteus. Quem são os filisteus? Quem são esses caras que vai se levantar como o inimigo assim, mais ferrenho de Israel, mais combatido por Israel, e Deus levanta um homem chamado Sansão para levar com que esse povo seja expulso de Israel. Quem são os filisteus? Quem é esses caras? Eles não são árabes. Ui! Filisteus não são árabes. Eles não são filhos de quem? Quem deu origem aos árabes? Ismael. Quem que é Ismael? Filho de quem? Abraão. Com quem? Agar. Agar é uma egípcia. É a concubina. É uma serva de Sara. Ela é egípcia. Então Deus, Sara então, duvidando de Deus, então deu Agar lá para dar um filho, vai lá. E deu o que deu. Então os árabes são descendência de Ismael, filhos de Abraão. E Deus então disse assim, por causa de Abraão, eu te abençoarei, Ismael, você será um grande povo. Ainda que seja um povo que seja contrário a Isaac, ao contrário à nação de Isaac. Mas os filisteus não são árabes. Ok? Os filisteus não são árabes. Não são filhos de Ismael. Da onde vem esses caras? Vem da ilha de Creta. Eles são gregos. Eles dominam o mar Mediterrâneo. Eles dominam a arte da navegação. Você estava dizendo assim, os fenícios, Aquele povo que dominava a arte da marinha, a arte dos navios. Eles que dominavam todo o Mediterrâneo. Então, esses habitantes de Creta, chegaram um momento assim que na exploração deles, chegaram até ali, Israel.
e gostaram do negócio. Falei, ah, que terrinha boa isso aqui. Ah, que negócio legal. Espaçosa. A nossa ilha lá está bem apertadinha, já tem muita gente lá, tem muita gente dominando, tem muito grandão. Então aquelas pessoas que não tinham espaço em Creta, então encontram naquela terra um espaço para a vida deles. E é esse povo que começa a habitar aquela região chamada Gaza. Ou Palestina. Né? Mas são esses habitantes, os filisteus, são habitantes da ilha de Creta. Como tem assim, pastor? Olha que legal, né? A arqueologia é legal. E os caras conseguiram. Né? A arqueologia conseguiu. Né? Escavação, e muitas escavações. A National Geographic, né, tem uma matéria dela sobre isso. E rastreando DNA de esqueletos de crianças que foram encontradas nessa região. Olha que legal. Esqueletos de crianças que foram encontrados, né, datando o carbono, levando a essa data, há mais de 1.500 anos antes de Cristo. Interessante que o DNA deles não era DNA das pessoas do Oriente, mas era o DNA de pessoas da Europa. Quem é a nação? Quem é dos filhos de Noé que deram origem aos europeus? Cã, Jafé e Sem. Cã deu origem à população mais voltada para a África. Sem é aqueles semitas, que são aqueles chamados semitas, que é mais para o Oriente. Jafé é aquele que colonizou o norte, a Europa. Então os descendentes de Noé, né, que levaram a descendência de Jafé, é aqueles que foram para a Europa. E o DNA que foi constatado é dessas pessoas que moravam naquela região de lá. Ainda que fossem irmãos, né, sanguíneos da sua origem. Mas as gerações foram mudando e mutando, então constatou que o DNA deles é pessoas que estão lá naquela região da Europa. Ok? Vem de Jafé. Né? Vem de Jafé. E, consequentemente, depois da nação dos gregos, né? Da nação dos gregos. Tá bem, queridos? Ok? Só para a gente constatar, a Jordânia, que nós chamamos de Jordânia hoje, quem são os habitantes da Jordânia originais? Quem ficou do lado lá, do Jordão, das 12 tribos? Essas 3 tribos, Ruben, meia tribo de Manassés e Gad. Essas 3 tribos é que dão origem ao povo da Jordânia. Hoje, o povo da Jordânia, por que a Jordânia tem parceria com Israel? Porque eles são parceiros? Porque eles são co-irmãos. Tá? O povo da Jordânia é irmão de Israel. Eles são irmãos, porque veio do meu pai, Abraão. Veio mesmo do pai, Jacó. Ok, queridos? Aí você pergunta assim, e então hoje, os palestinos, quem que são? Eles não são da Jordânia e eles não são de Israel. Eles são árabes. Eles são árabes. E quer um espaço para ele. E tomou para eles o nome, né, da possessão daquela terra. Mas não são deles. Mas não é deles. Originalmente não. Bem, queridos? Saindo dessa polêmica, né? Deixando essa polêmica, vamos para frente. Mensagem do livro. O fracasso da teocracia, né? O fracasso da teocracia na época de Juízes, né? Então você viu aí, por falta de força, por falta de alguém forte, levando o nome de Deus com autoridade, o povo então se escambou, o povo se perdeu, ok? Não teve outro Moisés, não teve um Arão, não teve alguém que pudesse dizer para o povo, povo, se arrependa e volta para Deus. Não teve alguém que se levantasse para dirigi-los. Cada um ficou à mercê do seu próprio governo. E por causa disso, então, a nação foi se descambando e foi vivendo pecado. Ok, queridos? Então, o livro mostra assim, porque você olha o livro e você vê pouca influência dos sacerdotes. Você não vê a influência dos sacerdotes. Deus tem que levantar homens dentro do povo, Deus pega alguns do povo e Deus levanta esses homens para, através deles, trazer livramento a Israel. Quem foi Gideão? Onde ele estava quando Deus chamou ele?
Estava no campo, fazendo o que no campo, Cleusa? Arando. Ah, estava arando. Era um agricultor. Ele é um agricultor. E Deus toma Gideão e fala assim, Gideão, levanta. Você tem que trazer livramento para nós. E você vai ver em cada história, de cada juiz, homens que foram tomados numa sociedade já estabelecida. Tendo as suas profissões, tendo as suas vocações exercidas, e Deus foi levantando homens esporadicamente. E de várias tribos, e o último homem foi Sansão. Quem foi Sansão? Quem foi Sansão? Quem foi o pai de Sansão? Gincana, hein? Mas o Vinícius é bom de gincana, o menino é bom de gincana. Manoá. E então o Senhor, o anjo do Senhor chegou para Manoá e disse, olha, vocês vão ter um filho. Eles eram estéreis, a sua esposa era estéril, e disse, vocês vão ter um filho. Vai ser nazireu. Vai ser consagrado desde o ventre. Portanto, você não pode fazer uso de qualquer coisa ligada à uva. A qualquer coisa ligada à uva. Eita! Nem chupar uma uva. Por que não pode chupar uva? Quem sabe? Porque fermenta. Naturalmente, você chupando uma uva, ela vai causar fermentação no teu estômago, que vai provocar álcool. Ui! Tá? Ela vai causar uma fermentação natural. Nós produzimos álcool no corpo, tá bom, irmãos? Nós produzimos álcool no corpo pela fermentação. Açúcar, ela provoca fermentação. E ela provoca gás, ela provoca álcool. Bom? Faz parte da nossa constituição. Precisamos dele. Mas Deus diz assim, você não faz uso da uva, nem do suco, nem do vinho. Nem do vinho. Ele é um nazireu. Não corte o cabelo dele. Durante toda a vida dele, ele é consagrado para mim. Como que viveu Salomão? Como viveu Sansão? É muito nome. Eu já estou velho para esse negócio. O que fez Sansão, amados? Ele teve prazer. Ele teve prazer de saber que ele era consagrado para o Senhor, para que ele pudesse ser um homem que Deus levantou para trazer livramento à nação de Israel. Ele teve contentamento nisso? Ele teve realização nisso? Ele recebeu isso com prazer? Aquele tipo assim, né? Eu não pedi para nascer, eu também não pedi essa vocação. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero, ai. Nós como cristãos, né? A gente diz assim, nós cristãos, né, nossos filhos nascem dentro da igreja presbiteriana, mas não faz deles nenhum crente. Bom, queridos? A gente brinca, filho de crente é crentino. É crentino. Não é crente. Nossos filhos não são crentes, apesar de nascer dentro da igreja. Não são crentes. Ok? Eu nem sei por que falei isso. Ah, sim. Aí meu filho diz assim para mim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser presbiteriano também. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Direito deles. Verdade? Mas a partir do momento que Deus nos encontra, e nós então encontramos o amor de Deus em Cristo, a gente se torna cristão. A gente se torna cristão. O Senhor nos leva a entender o pecado, o Senhor nos leva a confessar o pecado, e o Senhor nos dá uma fé em Jesus, de tal forma que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos direito para dizer para Deus, eu não pedi para ser crente? Não, né? A gente não pode falar isso para Deus, né? Se Ele que nos escolheu, se Ele que nos salvou, se Ele que nos purificou, se Ele que nos santificou, e é Ele que vai nos glorificar. Às vezes nós como cristãos não queremos assumir nosso papel como cristão. Porque talvez você possa pensar, eu não pedi para ser assim. Quer dizer, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Sabe o que Sansão significa na Bíblia, queridos? Ele é o tipo, ele é o exemplo da nação de Israel. Ele é o representante legal de quem é Israel naquele tempo. Naquele tempo.
um povo que foi consagrado pelo Senhor, um povo que foi amado pelo Senhor, um povo que foi santificado pelo Senhor, um povo que foi guardado pelo Senhor. Esse povo virou as costas para Deus. Esse povo virou as costas para Deus. Israel sabia quem era Deus, mas a vida deles era uma vida de idolatria, uma vida de sincretismo, uma vida na qual eles estavam mais ligados ao mundo do que a Deus. Mais ligados ao mundo do que a Deus. E quando você lê Romanos 12, diz assim: renovai-vos a vossa mente, não se conformeis com este mundo, ou com esse século. Nações, povo de Deus, sucessivamente, mais assume a forma do mundo, mais a forma desse século, do que se conformando àquilo que Deus nos mostra através da sua palavra, de quem somos e como que nós devemos viver neste mundo. Nós preferimos mais viver como o mundo vive do que viver segundo a vontade do Senhor. A nação de Israel era isso. Sansão representa isso. Você lê que ele bebia vinho. Ele se prostituía. Ele tinha relações sexuais com as mulheres dos filisteus. Ele se apaixonou por uma filisteia. Ele quis casar-se com uma filisteia. Os pais dele diziam assim: meu filho, na nossa terra não tem uma mulher que possa trazer contentamento a você? Ele diz: não, eu quero casar com ela. Mas por quê? Porque ele representa o povo de Israel, que apesar de ter tudo aquilo que Deus dava a eles, os seus olhos estavam na grama do vizinho. Os seus olhos estavam na grama do vizinho. As mulheres eram mais atrativas para ele do que as mulheres de Israel. Isso faz a gente pensar sobre casamento misto. Aí você vai um monte de coisa, aí você tem pano para manga para a gente conversar horas sobre isso. Horas sobre isso. Vai muito longe tudo isso. Porque às vezes nós não queremos nos conformar com aquilo que Deus estabelece. E isso faz com que a gente olhe para o livro de Juízes e veja o grande perigo que eu e você corremos. O grande perigo que nós corremos de sermos tão iguais quanto eles foram naquela época. E nessa época também, né? E nessa época também. Então Deus, por misericórdia, para não deixar aquele povo que ele trouxe para viver ali, para que ele pudesse colocar o nome dele sobre ele, para que esse povo não fosse exterminado, para que esse povo não fosse tão dissipado, Deus intervém levantando juízes, para que eles sejam libertos dessas opressões. Lembra? Josué falou assim: esse povo vai ser armadilha para vocês. E Deus vai usá-los para disciplinar eles. Deus vai usar os inimigos para fazer com que Israel volte para o Senhor. Né? E é assim que Deus faz. Muitas vezes a gente entra no pecado, a gente acaba entrando nessa loucura toda, e por causa disso, queridos, a gente acaba vivendo a nossa vida tão desiludidamente, a vida cristã, e depois Deus permite que a gente vai caminhar tão longe, vai chegar um momento que Deus então vai fazer com que nós voltemos para Ele à semelhança do filho pródigo. A semelhança do filho pródigo. Apesar de muitas vezes descambar o pecado, nós não deixamos de ser filhos do Senhor. E Ele vai manter a sua aliança ainda ativa e presente em nós. Vocês são meus filhos. Deus permite que seja disciplinado pelo inimigo. E na hora certa Deus vai mover o nosso coração para que a gente possa retornar para Ele. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Misericórdia, né? Misericórdia. Amados, a gente tem aí alguns versículos importantes para a gente ler, mais um pouquinho, 10 minutinhos, a gente vai caminhando para o nosso encerramento. A gente olha aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 25, versículo 1 a 3. Números 25, para a gente enfatizar essa uma questão muito importante para a gente pensar e ver como que as coisas aconteceram na nação de Israel, né? Que foram coisas assim, paulatinas que foram acontecendo. Números 25, de 1 a 3. Quem pode ler? Vai ao capítulo 31 agora, Davi. Lê versículo, né,
Capítulo 31, versículo 16. Capítulo 31, versículo 16. Apocalipse 2,14. Quem pode ler para a gente aí? Apocalipse 2,14, rapidinho. A gente vai caminhando para nosso encerramento. Barbaridade. Você lembra quem foi Balaão, né? Balaque viu Israel chegando. Balaque era o rei dos amalequitas. Falou assim: queda aí, esses caras estão vindo. Tinha um cara lá que era a boca amaldiçoada, né? O que ele amaldiçoava, Deus me livre. É aquele cara que chegava na casa do cara, o pé de samambaia, o pé de de São Jorge, a arruda, qualquer coisa que estivesse lá, fazia assim, ó, queimava tudo. Aquele cara que tinha poder da destruição. O cara que tinha os olhos que Deus me livre, misericórdia. Era inveja em pessoa, era maldição em pessoa. Então ele chama Balaão. Chama Balaão para amaldiçoar esse povo. Aí você tem toda a história, né, da mula, tem todo aquele negócio aqui, assim, você vai abençoar e não amaldiçoar. Aí vai lá, né, abençoa. Começa a abençoar o povo de Israel, Judá, e não sei o quê. E Balaque fala assim, você está louco da cabeça? Eu estou te pagando para você, estou pagando você a peso de ouro, e você, para amaldiçoar esse povo, você está abençoando? Aí ele fala assim, Balaque, eu te falei, aquele Deus, o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, esse Deus abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Toma a benção, meu irmão. Toma a benção. Você não tem que ter medo de macumba, tá? Você não tem que ter medo de macumba. Você não tem que ter medo dos praguedores que querem jogar praga contra você, que querem amaldiçoar você. Você não tem que ter medo dessas coisas. Você não tem que buscar outros deuses para te livrar disso. Você não tem que buscar uma macumba para quebrar a macumba do outro. É um negócio doido, né? É um negócio doido, é uma coisa sem nem pé nem cabeça. O cara faz um trabalho para um, aí o outro fala assim, o cara fez trabalho para você. Aí ele vai lá, tenta quebrar o trabalho do outro. Mas é uma bagunça só. É um exército que está lutando contra eles mesmos. Eu não entendo nada. E Deus diz assim, e Balaão fala assim, aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E então ele derrama banho. Só que Balaão era esperto. Balaão era esperto. Ele chegou para Balaque depois e falou assim, Balaque, eu não posso amaldiçoar esse povo, tá? Eu não posso amaldiçoar esse povo. Mas eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica para você. Possa ser que vale ouro para você. Corrompe esse povo com as suas festas. Corrompe aquele povo com as suas prostitutas. Faça festas perto deles. Faça bagunça perto deles. Atrai eles para o teu quintal. Atrai ele para o teu quintal. Porque isso será destruição para eles. Olha só que maligno. Olha que conselho maligno. Foi isso que aconteceu. Balaque escutou o conselho de Balaão e colocou isso à prova. E o texto de Números 25 nos mostra isso. De 1 a 3, o povo então se corrompeu com as prostitutas dos filhos de Balaque, da nação de Balaque. E ali então começou uma grande destruição espiritual. E foi assim sucessivamente. Esse conselho foi passando de povo para povo, e aquele povo que seria uma armadilha para Israel, foi armadilha, através da religião e através da prostituição. Levou esse povo ao fracasso de Juízes. Ok, queridos? Então, o livro nos traz essas considerações, esses pontos. Aí você tem na nossa apostila, você tem alguns desenvolvimentos o ciclo de 3D, que era, qual que era o ciclo de 3D? Tem eu achei legal essa questão do 3D aqui, que ele colocou aqui, que a gente tem aqui, diz assim, desvio, disciplina e desafogo, né? 3D. O desvio, que o povo desviou, Deus disciplinou e Deus trouxe eles de volta, o desafogo, né? Deus trazendo de volta. Então, queridos, a gente olha esse ciclo vai se repetindo nas eras, né? E Deus levanta então 12 juízes para trazer livramento a eles. Então você tem
esses ciclos, né, sendo repetido pela nação. Puxa vida. Será que os pais não ensinaram os filhos os seus erros? Morreu os pais? Morreu aquele juiz? O povo se escambou de novo. O povo não aprendeu nada. Olha só que coisa doida, gente. Sincretismo é o que aconteceu com a igreja cristã a partir do quarto século da nossa era, quando a igreja passou a ser uma igreja oficial do Império Romano. Em 323, quando Constantino, né, o imperador romano, se torna cristão, e então ele faz com que a nação, né, o povo então mude a sua religião. Assim como a religião do imperador, antes era ele era o Deus, Constantino muda isso radicalmente, porque ele se torna cristão. Ele diz que existe um Deus acima dele. Então agora o cristianismo se torna a religião oficial do império. Uau! Aquele povo cristão que foi perseguido desde a época de Jesus até ali, eles se escondiam dos imperadores, eles se escondiam então da casta romana, até com cultos dentro dos cemitérios, dentro de catatumbas. Esse povo que era morto, que esse povo era levado para o Coliseu, esse povo que era trucidado pelos leões, esse povo que era destruído por Nero, queimando como fosse tochas na rua, esse povo agora passa a ser a religião dominante. Só que, quem se tornava cristão naquela era, antes dessa oficialização? Quem se tornava cristão? Sabendo que a sua vida estava por um fio da morte. Sabendo que você estava sujeito a perder todos os seus bens para o Império Romano. Sabendo que a sua família poderia ser totalmente desmantelada pelo Império, porque você se tornou um cristão. Sabendo que as pessoas da sua convivência, as pessoas das suas famílias pudessem te rejeitar. Você se tornaria um cristão de maneira assim, racional? Racionalmente, ninguém vai escolher um negócio desse. Pô, vou perder tudo? Vou colocar minha vida em risco? Eu vou colocar a vida da minha família em risco? Eu vou colocar todos em risco? Eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei? Eu vou ser cristão que nada. Deixa Deus para os outros. Eu vou continuar com a minha idolatria. Vai continuar com a minha vida, é normal. Nenhum de nós, racionalmente, nos tornaríamos cristãos por livre e espontânea vontade. Nenhum de nós. Então você vê, ser cristão é um ato sobrenatural do Senhor para nos tornar cristão, para nos tornar filhos dele através de Jesus. Ok? Naquela era, foi a era áurea da igreja, onde por 300 anos a igreja tinha crentes lá dentro. Crentes, pessoas comprometidas com Jesus. Pessoas que estavam dispostas a morrer por Jesus. Com a oficialização do império, se você for cristão, ô Kellyson, você vai perder tudo agora. A gente vai matar tua esposa. Os teus bens vai ser tudo nosso. Você escolhe. Você quer ser cristão ou não? E aí? Quem agora não ia ser cristão? Peraí, eu vou perder tudo? Agora eu vou ser cristão, uai. Eu vou ser cristão, você está louco? Eu não quero perder nada. Então, as pessoas passaram a ser cristãos não por conversão, mas por convenção, por conveniência, para manter o status quo, para manter os seus bens. Só que quando elas vieram para o cristianismo, elas não abandonaram os seus falsos deuses. Elas não abandonaram a sua idolatria. Elas não abandonaram aquilo que eles acreditavam. Porque quando nós nos tornamos cristãos, nós abandonamos os falsos deuses. Nós jogamos os falsos deuses para o lado. Entendemos que é idolatria. Que só existe um Deus. Nós adoramos apenas um Deus. E tudo o resto para nós é nada. Eu tinha um Buda desse tamanho em casa. Na cabeceira da minha cama tinha uma imagem da Maria. Eu era adorador dos falsos deuses. Mas quando aconteceu a conversão minha, joguei tudo isso fora. Abandonei todas essas coisas. Mas não foi isso que aconteceu com eles. Não foi isso que aconteceu com a igreja.
E por isso a igreja começou a ser corrompida. Por isso a igreja foi corrompida, até chegar à reforma. Houve um avivamento. O povo ficou forte. Aquela geração crente. Os filhos não estão crentes. Os netos não estão tão crentes. E assim foi se enfraquecendo. Ao longo das eras, Deus, pela sua graça e misericórdia, continua trazendo avivamentos, os ventos de avivamentos na igreja dele. Quando a igreja dele escamba para um lado do liberalismo, quando a igreja dele começa a caminhar para um lado perigoso do pecado, o Senhor levanta homens, Deus levanta igrejas para trazer a igreja de volta. Então, queridos, a era dos juízes ainda é muito presente na nossa vida. É muito presente nas nossas igrejas. É muito próximo de cada um de nós. É muito próximo de cada um de nós. E onde está Cristo nisso? Onde está Cristo nesse livro? Para a gente fechar agora. Onde está Cristo nesse livro? Ah, no anjo que aparece. Não, tudo bem. Ali tem teofonias. Deus vem, Jesus vem, né, o anjo, letra maiúscula, anjo, as pessoas adoram ele, as pessoas reverenciam ele, porque ele é a tipificação de Cristo. Ele é o Cristo com o corpo celestial na terra. Ok? Aí ele vem, mas não é aí que mostra a presença dele. Não é aí que mostra a presença dele. Aonde está tipificado no livro de Juízes? Quais são os tipos de Jesus no livro de Juízes? Quem são aqueles que possam representar Jesus futuramente? Quem são esses homens? E essa mulher? Os juízes. Os juízes são tipos de Jesus. É aquele juiz que trará livramento para o seu povo. É o juiz que trará salvação para o seu povo. O nosso Jesus é o nosso juiz supremo e absoluto. Ele que nos livrou do pecado, ele que nos libertou do diabo, ele que nos libertou da morte. É esse juiz que lá no último dia do julgamento, ele virá como juiz. Quem será o juiz? É Jesus, o juiz dos juízes, o supremo juiz. Jesus será o juiz que julgará todas as pessoas. Ok, queridos? Então o livro de Juízes nos aponta para Jesus, mostrando que ele é o juiz supremo, que traz livramento, libertação para o seu povo. Que o Senhor seja misericordioso conosco e que nós nos sujeitemos ao governo desse juiz. Ao governo desse juiz. Como nós somos governados hoje, irmãos? Por que nós somos governados hoje? Como que cada crente pode viver do jeito que quer? Por que a gente não vive do jeito que a gente quer? Mas quem é aquele que governa a nossa vida? Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, que nos governa, quando nós estamos sujeitos a Ele. Quando nós estamos sujeitos a Ele. A questão é, você está sendo teocêntrico na sua vida, ou você está sendo egocêntrico na sua vida? Deus está governando a sua vida, ou você está governando a sua vida? Você estabelece as suas leis, ou você segue a lei do Senhor? Está vendo Juízes? Está vendo o livro de Juízes? A importância desse livro na Bíblia? Um povo só pode ter sucesso se Deus governar a vida deles. O crente só pode ter sucesso se Deus governar a sua vida. Se Deus ser o Senhor da sua vida. Se Ele ser realmente aquele que reina sobre você. Amém, queridos? Vamos orar? Alguém quer fazer uma pergunta? 2 minutos de pergunta. Queridos, assim, qualquer dúvida, você tem nosso grupo aí, você pode lançar as perguntas ali no grupo. É bacana você ter dúvidas e colocar ali no grupo ali, porque aí pode ser que a dúvida sua pode ser a dúvida de alguém e a gente pode responder ali, tá, queridos? Senão você pode ligar para mim, pode vir aqui no escritório, né, que a gente possa trazer luz aos livros que nós estamos estudando, tá bom, queridos? Aham. Esdrúxula.
por que tem essa menção pior? Pode alguém ser pior do que os ímpios? Diz o texto que sim. Eita, aí que está. É mencionado isso porque eles sabiam que era bom, eles sabiam que era Deus, eles sabiam quem é Deus, eles conhecem o Pentateuco, eles conhecem a lei de Deus. Quando o homem não conhece, ele está no pecado. Mas quando nós conhecemos, o nosso pecado é mais grave do que o deles. Entenda, a gravidade do seu pecado cometido em Cristo é pior do que o ímpio que comete o mesmo pecado que você. Aí você vê a dimensão da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque nós somos piores do que eles. Nós somos piores do que eles. Nesse aspecto, que nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Vamos orar então, amados? Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos mesmo, Senhor. Porque este livro foi preservado. Esse livro foi inspirado pelo Senhor. Para que nós pudéssemos ter conhecimento, ó Deus, do agir do Senhor, ó Pai, na vida do teu povo. Mas, ó Deus, o alerta continua. Porque a tua palavra é atual. E os perigos que eles correram no passado são os mesmos perigos que corremos hoje, Senhor. As nossas gerações correrão os mesmos perigos, Senhor. As gerações antecessoras a nós, ó Pai, correram os mesmos perigos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ampara. Que teu Espírito, ó Deus, esteja tendo a primazia em nossa vida. E que nós possamos estar sujeitos ao teu governo. Deixando que o Senhor leve nossas vidas. Porque o Senhor, ó Deus, tem o melhor para nós. O teu caminho para nós, ó Deus, é imensamente melhor do que o nosso. Nos ampara, Senhor. E assim, ó Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia. Que o Senhor é fiel. Com as promessas que o Senhor deu a cada um de nós em Cristo Jesus. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Deus abençoe. Espero vocês à noite para nós estarmos